O Super 7 by Toyota Tires regressou às pistas e de novo por terras de Espanha. Depois de Jarama, o troféu visitou o traçado de Jerez de la Frontera para a quarta prova da temporada. A mítica pista de Jerez de la Frontera recebeu os concorrentes do Super 7 by Toyota Tires para mais uma etapa do calendário de 2019. 26 carros nesta quarta prova da temporada e a expectativa de se saber se o líder do troféu nos 420R, Pedro Salvador, iria ter adversários que o impedissem de continuar a vencer as corridas, como até aqui. Mas também saber se Bernardo Belo e Luís Filipe Oliveira iriam retomar a sua luta nos S1600 e ainda se Bruno Martins e Frederico Brion Sanches iriam aproveitar a ausência de José Col de Almeida na luta pelo título da Business. Mas antes de passarmos para a ação em pista, vamos ver o que os pilotos pensam deste traçado histórico, onde já correram pilotos de Fórmula 1 como Senna, Prost, Schumacher ou Mansell. Matamos a curiosidade. Qual a referência para os pilotos do Seven? Sem sombra de dúvida, o Senna era o campeão dos campeões. É o Senna, sem dúvida, desde sempre. Superava todos os limites e nunca desistia. E quando as coisas ficavam mais difíceis é que ele se demonstrava mesmo ser um gênio. Ele era Senna, Ayrton Senna, porque era um piloto, digamos, era rápido, mas era dedicado àquilo que fazia, amava muito o desporto. Pelos vídeos que vi também para aprender um bocado da pista, gostei muito do Ayrton Senna em 1990. O meu pai e o Senna, pela coragem. Frederico Brion Sanches está apostado em evoluir no desporto automóvel e nas corridas dos Super 7 em particular. Correr, mas aprender e aprender com quem já venceu muitas provas, como é o caso do campeão em título dos 420R, Ricardo Megres. Se não fosse o Ricardo, eu não estava com as classificações que tenho hoje em dia, dado que tenho muito pouco tempo de corridas e há 2 anos eu andava a 20 segundos do pace 25 segundos off the pace. E neste momento já tive primeiros lugares, já tive segundos lugares, portanto tem sido uma evolução extraordinária. Bom, pensar que já foi há 3 anos aqui, primeira vez, em 2016, e foi a primeira vez que eu tive a dar assistência, mas comecei como gosto de começar sempre, que é com o piloto no carro, eu a guiar ele ao lado e depois trocar. Confesso que andar ao lado não foi fácil, mas era a única maneira, pelo menos acho que assim o piloto sente-se mais seguro nas fases iniciais de ir ali com o piloto ao lado e ele a corrigir as trajetórias. Da teoria à prática, nada melhor do que atestar a aprendizagem. Feita a adaptação à pista com os treinos livres e os treinos de qualificação, é tempo de irmos para a primeira corrida, com os habituais 25 minutos de duração. Pedro Salvador saía da pole position depois de ter sido de novo o mais rápido na primeira qualificação. Um lugar privilegiado, mas que no momento do arranque de pouco ou nada serviu. José Carlos Pires fez um arranque fulgurante do 5º lugar da grelha e depois de uma volta inicial bastante movimentada, foi o primeiro a passar na linha da meta no final da volta de abertura.
Mas o pelotão estava compacto. Pires trazia colado ao Seven Pedro Salvador, Diogo Tavares, Francisco Vilar e um pouco mais atrás, mas atento à corrida na frente, José João Magalhães. Nas duas primeiras voltas, ninguém dava sinais de desarmar. A luta era intensa, mas à terceira volta, Pedro Salvador já cruzava a linha da meta com 7 décimos de segundo de vantagem sobre José Carlos Pires. Mas logo na volta seguinte, Pires começava a sentir problemas para controlar o carro e não evitou a perda sistemática de posições. Pedro Salvador é que estava intocável na frente da corrida e volta após volta ia acumulando segundos de vantagem que o deixavam a coberto dos ataques dos adversários. Com a descida de Pires, quem passou a seguir, logo atrás de Salvador, foi Francisco Vilar. Uma gestão complicada, já que o piloto Seven branco tinha de se preocupar não só em tentar apanhar Pedro Salvador, como também não podia descurar o facto de atrás de si estar um adversário muito forte, José João Magalhães. À oitava volta, Vilar e Magalhães passavam colados na reta da meta, sinal de que tudo podia mudar a qualquer instante. Mais atrás, na categoria S1600 Pro, Luís Filipe Oliveira parecia ter a corrida controlada. Tinha assumido o comando da classe e chegara mesmo a ganhar cerca de 2 segundos de vantagem sobre o habitual adversário Bernardo Belo. Mas, sensivelmente, a meio da corrida, a vantagem começou a diminuir. Belo estava mais rápido e à nona volta era já o líder da categoria Pro. Assim, Oliveira descia à segunda posição. Mais atrás, vinha Miguel Coceiro, era o terceiro dos Pros. Um bom resultado para quem só tinha feito a primeira prova do ano. Entre os concorrentes da categoria Business, Bruno Martins começou por se impor e assim parecia que iria continuar, mas Frederico Brion Sanches não estava muito longe e, volta após volta, foi pressionando o piloto da equipa LXY Auto até que este não conseguiu evitar um peão. Com o deslize, Brion Sanches assumiu o comando da classe Business e não mais o largou, conquistando a primeira vitória do fim de semana em Jerez. Foi uma corrida muito divertida, o Bruno saía à minha frente, andámos juntos durante muito tempo e fui-o pressionando. Ele cometeu um pequeno erro e eu aproveitei, passei e depois foi continuar a andar e tentar sempre melhorar os tempos por volta e ficar o mais bem classificado possível. Bruno Martins teve de se contentar com a segunda posição, ainda assim um bom resultado em termos de contas para o troféu. Tive a precisar de fazer um peão, estava a arriscar cada vez um bocadinho mais e aquela vantagem que tinha aberto, entretanto, perdi imenso tempo depois a voltar a colocar o carro a trabalhar e depois continuei a corrida, mas já não consegui vencer a diferença que tinha, entretanto, perdido. Mas regressemos à frente da corrida. Com Pedro Salvador cada vez mais seguro na liderança da prova, a grande dúvida estava em saber quem iria ocupar os restantes lugares do pódio. Vilar e JJ Magalhães continuavam a travar uma bela batalha, mas o piloto do time LXY Auto acabaria por ser penalizado pelo Colégio de Comissários por ter ultrapassado os limites da pista, caindo assim para o último lugar depois de uma passagem pelo pitlane e deixando JJ Magalhães sozinho na segunda posição. A agressividade do Zé Carlos fez com que eu perdesse bastante lugares no início e depois fui tentando recuperar aos poucos. O Chico Vilar dificultou-me bastante, o Zé Carlos também e fui perdendo, foi pena porque eu gostava de fazer o Pedro suar um bocadinho. Com as fortes lutas travadas logo atrás, Pedro Salvador acabaria por cruzar a meta numa situação mais confortável do que aquela que esperaria, até pelo andamento demonstrado pelos adversários nas voltas iniciais da corrida. Não sei o que aconteceu atrás, a partida não correu mal, o Zé Carlos fez uma partida muito boa, acabou por passar para a frente. As primeiras 2 voltas andamos ali numa guerra animada, mas depois, a partir do momento que passei, consegui ir abrindo pouco a pouco
e depois penso que sim, que deverá ter havido alguma luta atrás, vi algumas penalizações também, mas fiz a minha corrida dentro daquilo que era o plano que tínhamos, muita atenção aos limites de pista, porque verdadeiramente aqui realmente há um excesso de agressividade nas penalizações de limites de pista e procurei não cometer erros nem sair fora dos limites. O pódio da primeira corrida dos Seven nos 420R ficou então completo com a presença de Diogo Tavares, mais um bom resultado para o piloto de Lisboa, depois de ter saído do 8º lugar da grelha e apanhado um susto com uma ligeira saída de pista no início da corrida. Foi uma corrida com muito calor em pista, os ânimos estavam um bocado elevados entre os pilotos todos, foi difícil, não tinha gripe em muitas curvas, mas mesmo assim consegui acabar em terceiro, foi ótimo. Na quarta posição ficou David Saraiva, o piloto da Team Nova Driver, conseguia ser rápido nas retas, mas não conseguia aproveitar o cone de ar para subir mais lugares. Decidiu não arriscar, contentando-se com o 4º lugar. Seguia-se José Carlos Pires, o piloto ainda conseguiu segurar o 5º posto depois de muito lutar com o Seven, quando se apercebeu que as afinações de suspensão que tinha feito no carro não tinham sido as melhores. Atrás, Diogo Costa, 6º classificado, e Gonçalo Lobo do Vale. Entre os Pro 1600, a discussão da vitória foi grande. Luís Filipe Oliveira começou bem, mas Bernardo Belo tanto pressionou que acabou por passar e vencer a classe com 2 segundos de vantagem sobre Oliveira. Eu não estava muito confiante, para ser sincero, porque eu não conheço a pista, mas é verdade que fui devagarinho, pouco a pouco, foi muito suado. O Luís ganhou uma distância ao início, mas depois fui pouco a pouco com cabeça, sem fazer erros, comecei-me a chegar. E depois pronto, a pessoa vai ganhando mais confiança, consegui passá-lo, depois foi aguentá-lo com uns toquezinhos por trás, mas foi bom, tudo limpo, já falámos e é isto que é o Super 7. Uma corrida muito movimentada, tão quente como o calor que se fazia sentir fora da pista. Já havia uma zona do circuito em que perdia muito tempo. O Bell aproveitou e bem essa disputa, depois foi uma disputa até ao final, acabámos por andar a passar um e outro, acaba por ser um bocadinho agressivo os toques, mas é um bocadinho que faz parte das corridas. Ele ganhou, foi mais feliz, vamos para a segunda corrida, a ver se consigo anular esta situação. Miguel Coceiro regressou às pistas nacionais e já com o Seven pronto para discutir os pódios da categoria Business. Fiz a primeira corrida em abril, depois o carro teve um problema de caixa e entretanto também fiquei a saber que tinha juntado a cabeça queimada e teve a reparar. Entretanto fui fazer mergulho, que também é outro desporto que gosto muito de fazer e por acaso coincidiu no mesmo fim de semana, mas agora estamos em força para ver se consigo um bom resultado. Um bom resultado e muita adrenalina ao volante do Seven. Corridas animadas da primeira à última volta que contrastam com a do mergulho. Em termos de adrenalina e de emoção são bastante diferentes, embora o mergulho seja uma atividade também com algum risco e em que é preciso ter bastante segurança. Mas são bastante diferentes em que normalmente todas as contingências, todos os imponderáveis estão mais ou menos pensados e temos maneira de nos proteger. Aqui nas corridas, como não estamos sozinhos e temos também que contar connosco, mas também os outros podem-nos trazer os imponderáveis, é totalmente diferente, não tem nada a ver, são coisas incomparáveis. Os mesmos 26 concorrentes, mas ainda mais calor do que no primeiro confronto. Pedro Salvador voltou a sair do melhor lugar da grelha, o primeiro, como resultado de ter sido novamente o mais rápido na segunda sessão de treinos de qualificação. O piloto da Speedy estava na primeira posição da grelha, mas uma vez mais foi ultrapassado pelos adversários, mal se acenderam as luzes verdes para o início da prova.
José Carlos Pires tornou a surpreender tudo e todos no momento do arranque para ser o primeiro a passar na linha da meta no final da volta de abertura da corrida. Logo atrás vinham Francisco Vilar, Pedro Salvador, Diogo Tavares e Gonçalo Lobo do Vale. Os 5 primeiros estavam colados. As trocas de posições eram uma constante e a corrida estava mais animada do que nunca. À terceira volta, chegaram a ser 7 os carros que discutiam o primeiro lugar. Mas à quarta volta, Pedro Salvador tomou conta da liderança da prova, ganhando de imediato 6 décimos de segundo ao pelotão perseguidor, comandado por José Carlos Pires. Desta feita, com novas afinações de suspensão no Caterham, Pires dava mostras de estar em condições de seguir Salvador, mas na quinta volta já era Francisco Vilar quem seguia na segunda posição. Pires tinha perdido mais um lugar e era agora o terceiro num grupo que continuava a rodar bastante junto. Atrás de Vilar seguiam não só José Carlos Pires, como ainda Luís Calheiros, Diogo Tavares, Gonçalo Lobo do Vale e Diogo Costa. Mas à sexta volta, com a temperatura a subir e as dificuldades de condução do Seven a aumentarem, aumentavam também as distâncias entre o grupo perseguidor de Pedro Salvador. A meio da corrida, o líder do troféu nos 420R surgia com 3 segundos de vantagem sobre os adversários, situação que o deixava mais próximo da dobradinha no fim de semana, um resultado que viria mesmo a concretizar-se, colocando-o numa posição privilegiada na luta pelo título, embora Pedro Salvador seja o primeiro a reconhecer que a concorrência está muito forte e que ainda faltam 6 corridas onde tudo pode acontecer. Ainda faltam 2 fins de semana com 6 provas, portanto, sim, encaminhado, obviamente que está bem encaminhado, mas ainda faltam muitas provas, ainda há muita coisa que pode acontecer. Obviamente, ainda mais feliz pelo facto de termos feito uma dobradinha com uma equipa, com o Francisco, mas a competitividade tem vindo a subir e vai continuar a subir até ao final do campeonato, portanto, determinado em vencer, mas consciente que vai ser uma batalha bonita. Uma batalha bonita, tal como foi esta prova em Jerez. Francisco Vilar aplicou-se e bem para tentar aproximar-se de Salvador no final da corrida. O agora também piloto da Speedy Motorsport conseguiu mesmo reduzir a diferença para Salvador e cortou a meta na segunda posição a 1,4 segundos. O Pedro é uma referência a nível de automobilismo nacional, não é só aqui no troféu que entra, não é? Mas agora tenho por onde trabalhar. Acabámos de nos juntar à equipa do Camisola Amarela, como disse, e foi a primeira vez que guiei o carro a seco ontem na corrida e percebo que há por onde evoluir no carro. Tenho a referência do Pedro, portanto não tenho desculpas nenhumas para não chegar lá. Quem também tem evoluído bem, e a prova de Jerez não foi exceção, é Diogo Tavares. O piloto de Lisboa começou a corrida envolvido na luta pelo primeiro lugar, até estabilizar durante várias voltas na 4ª posição. Mas à 10ª volta começou a pressionar José Carlos Pires até o conseguir ultrapassar. Tavares subiu assim ao 3º posto, conquistou o 2º pódio do fim de semana, ainda que o objetivo continua a ser chegar ao Seven amarelo de Salvador. Tive um arranque um bocado difícil, passaram-me, como eu estava do lado de fora, passaram-me e até me bateram no arranque, perdi alguns lugares, depois consegui lentamente, fui recuperando, foi uma prova muito difícil, muito bem disputada e há que treinar e trabalhar e ir ao camisola amarela, como a gente diz. Outra das grandes figuras da prova espanhola foi José Carlos Pires, 4º na segunda corrida, depois de mais um arranque fulgurante em que discutiu as posições do pódio. No início estávamos competitivos e mais uma vez o carro para o final começou a escorregar das rodas traseiras, mas agora era nas curvas mais lentas, mas estava melhor do que na primeira corrida em comparação com os outros, só que ainda não afinámos ali aquilo ao poé.
mas estávamos competitivos no início, uma corrida muito gira. Foi competitiva, foram muitas ultrapassagens e ficámos em quarto, para o campeonato não é mau. Gonçalo Abduval também esteve envolvido na luta pelas primeiras posições e a verdade é que foi o quinto a cortar a linha da meta, na frente de Luís Calheiros Ferreira, sexto. Um resultado bem melhor do que o da primeira corrida, onde foi nono. Na classe S1600 Pro, uma surpresa. António Nunes de Almeida deixou por agora a Fórmula fora e voltou a conduzir o Seven, tal como já tinha feito no Estoril. Mas logo no primeiro contacto com a pista de Jerez, problemas no carro obrigaram-no a ficar sem treinos e como espectador. Ainda assim, para as corridas, a BS Motorsport resolveu tudo pelo melhor e o piloto de Lisboa mostrou porque é um vencedor noutras disciplinas. Nunes de Almeida chegou mesmo a intrometer-se na luta que Luís Filipe Oliveira e Bernardo Belo estavam a travar pelas vitórias na categoria dos Pro e subiu ao lugar mais alto do pódio. Correu muito bem, nós não fizemos os treinos cronometrados, tive de partir do último e consegui avançar pelo pelotão e o grupo da frente ia muito renhido entre eles e por isso também perdi um tempo mutuamente e depois tivemos ali uma luta de quase 15 minutos que foi muito dura, mas muito divertida. El trofeo al vencedor en esta categoría, Antonio Nunes de Almeida. Fuerte el aplauso. Muito divertido, até para quem estava a assistir, para quem estava em pista, tudo era mais difícil, sobretudo para Luís Filipe Oliveira, que se viu obrigado a procurar o caminho para o segundo lugar final, devido à abertura do capô do Seven no final da prova. Apareceu um quarto elemento que não estávamos habituados que aparecesse, que era o António Almeida. Eu e o Belo, até quando passámos um pelo outro, ficámos a pensar, é 420, porque não estávamos habituados que ele estivesse ali. Foi super divertido, acabou por baralhar aqui as contas. Para mim, saio positivo desta corrida, no sentido em que, portanto, acaba à frente do Belo para pontos para campeonato, acaba por ser bom, mas foi das corridas mais divertidas que tive. Tive a situação de, no final, o capô, numa travagem, dei um toque na traseira do Belo, tinha o calceiro do meu lado direito, e as últimas duas voltas foram das voltas mais difíceis porque eu não conseguia ver nada. Seguiu-se Bernardo Belo, que não apanhou nenhum susto, mas andou envolvido na discussão acesa pelos lugares do pódio. Depois da vitória na primeira corrida, deixou Jerez com o terceiro lugar e um enorme sorriso. Tenho que sair feliz, foi um primeiro ontem, um terceiro hoje, para o campeonato são contas e são pontos muito importantes. Agora nesta corrida houve ali um bocadinho de confusão com António Nunes de Almeida, que apareceu assim ao nosso lado vindo do último e nós ficámos um bocadinho surpreendidos, mas não interessa, o Luís fez uma grande corrida mais uma vez, é o meu maior rival e é espetacular fazer estas corridas com ele, mais uns toquezinhos, tudo dentro da legalidade. O António também apareceu ali e foi uma grande corrida, acho que acabámos todos coladíssimos, é isto que é o Super 7, isso foi ótimo. Entre os concorrentes da categoria Business, Frederico Brion Sanches colocou-se na frente de Bruno Martins logo à segunda volta e nunca mais se alteraram os lugares. O piloto do Seven Verde pôde assim deixar Jerez com o máximo de pontos obtidos pelas duas vitórias, ainda que a segunda com mais dificuldade do que a primeira. Estou logicamente muito satisfeito, esta corrida foi mais divertida, andei em mais lutas, no fim andei numa grande luta com o Pedro Lacerda, que não é da minha classe, infelizmente fiquei com um guarda-lama de um carro engatado na minha parte da frente, portanto o carro nas últimas foi perdendo de rendimento, na reta andava muito menos que os outros, eu não os conseguia ultrapassar, aproximava nas curvas, nas zonas lentas, nas zonas rápidas e iam-se embora outra vez.
a festa do pódio, cai assim o pano sobre a quarta prova da temporada do Super 7 by Toyo Tires. A competição regressa às pistas para a quinta e penúltima etapa do calendário, a 2 e 3 de novembro, no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão. Somebody